Boa tarde. Eu chamo-me Ana Sousa Dias, sou jornalista e nasci num país que era muito cinzento e que era um país que tinha poucas perspectivas de futuro. Isso aconteceu, eu nasci há 57 anos, não foi assim há tanto tempo. Para vocês pode parecer muito tempo, mas não foi assim há tanto tempo. Quando eu cresci, quando eu andei na escola, as escolas eram divididas entre as de rapazes e as de raparigas. As raparigas não podiam entrar, as raparigas e as mulheres não podiam entrar em cafés sem serem mal vistas, não podiam fumar na rua, não podiam andar de roupas como nós andámos depois, porque os anos 60 e os anos 70 resolveram muita coisa. Isto para vos dizer que nós estamos a viver uma situação que é muito complicada, muito difícil, já foi mais difícil em muitos aspectos, porque acima de tudo não havia liberdade. Ora bem, desculpem eu estar a fazer isto, parece que estou a falar de cátedra da pessoa mais velha, mas como trouxeram aqui o Mandela, eu senti-me autorizada a fazer isso. Acontece que eu, como jornalista, por formação e por prática, costumo ver as coisas ao contrário. Por exemplo, no outro dia houve a manifestação dos polícias e toda a gente ficou muito incomodada porque eles subiram as escadarias. Aquilo que eu achei mais importante foi que eles a seguir desceram as escadarias, acharam que era o momento de descer as escadarias e assim mostraram que eles mandavam na situação. Ou, por exemplo, estou a ler, isto é o momento intelectual da conversa, li recentemente um livro que já é relativamente antigo, do Günter Grass, em que ele conta que foi das SS quando tinha 15 anos, e para mim o mais importante não foi isso, que foi aquilo que deu mais escândalo na altura. O mais importante foi ele contar como é que foi viver na Alemanha durante a guerra e como é que nos anos a seguir à guerra as pessoas viveram e sobreviveram e conseguiram reconstruir a Alemanha. Bem ou mal, com o resultado que estamos a ver, não interessa. Aquilo que para mim foi importante foi ver como é que numa situação de penúria total, de pobreza total, de destruição, de cidades completamente devastadas, é possível reconstruir. Eu estou de acordo com o Filipe Homem Fonseca. É preciso que a gente não se esqueça de que há quem tenha responsabilidades e culpas e que é esses que temos que exigir que sejam tomadas decisões e que sejam tomadas boas decisões. E não devemos fazer isso só na altura de votar. É fazer isso todos os dias, é envolvermos-nos em movimentos. Desculpem este meu ar de militante, mas acho que neste momento não há alternativa para isso. Temos que ir para a frente e dizer não, como dizia o Filipe Homem Fonseca. Eu hoje tive um momento de CSI, pode parecer deslocado falar nisto, mas é verdade, tive um momento de CSI porque fui fazer declarações por causa de um acidente de automóvel em que estive envolvida e em que, milagrosamente, só eu e outra pessoa e os nossos respectivos carros não sofreram nada. Porquê é que eu trouxe isto aqui? Porque a parte boa foi ver que o polícia que estava a falar comigo, que me estava a receber as declarações, não era o polícia como antigamente, ou um polícia como durante muitos anos nós pensámos que eram os polícias, era uma pessoa com uma conversa completamente fluente, que não dava erros de ortografia, que não dizia disparates, nem dizia coisas absurdas e que estava verdadeiramente interessado em desvendar o que é que se tinha passado naquilo, porque havia um crime pelo meio. Uau! Havia mesmo. O que é que era negativo naquilo, para além de ter morrido uma pessoa naquele acidente? Era negativo o facto de ele me ter contado, a propósito de eu ter sido, entre para aí 30 pessoas ou 40 que estavam envolvidas, só tinha havido uma pessoa a telefonar para o 112, parece absurdo. Eu fiz isso não estou a gabar-me disso, estou a dizer que isso tem que ver também com a minha formação de jornalista e de ver as situações nos vários aspectos em que estamos. O que ele me contou foi que há imensos casos em que há acidentes e que ninguém telefona para o 112. E isso é uma coisa que me faz muita confusão como cidadã, porque é, em muitos aspectos, a atitude que nós temos em relação à política. Não telefonamos para o 112, nós não tentamos resolver o problema. Nós passamos pela coisa assim de lado e não tentamos ir à luta e ir para a frente e discutir. Já aqui falaram da comunicação social, eu estou de acordo que a comunicação social mostra muitas coisas negativas e que deve mostrar coisas positivas, mas não pode mostrar isto como se fosse tudo cor-de-rosa. Eu acho que sim, que se deve mostrar aquilo que é positivo,
balanceando as coisas, o positivo e o negativo. E por causa disso, e porque eu tinha medo de não ter conversa para vos contar durante os tais 5 minutos, eu queria só trazer aqui uma coisa que saiu num livro uma coisa que está num livro que saiu agora, é um livro sobre o Vicente Jorge Silva, é um jornalista de quem muita gente não gosta por causa de ter escrito que havia uma geração rasca num determinado momento. Foi um grande jornalista e foi um jornalista que formou e que foi responsável, que formou uma geração importante e que foi responsável pela modernização e pela criatividade do jornalismo em Portugal. Isto só para explicar o que é que eu acho sobre o jornalismo e sobre o que é que uma pessoa deve fazer em relação ao jornalismo. Um jornalista tem de ser lúcido e observar as coisas de olhos abertos e cabeça limpa, sem preconceitos, pesando os factos, medindo-os, procurando ser justo ao conseguir ângulos de visão que lhe permitam uma perspectiva tão abrangente e completa quanto possível. Depois, há a recusa de se deixar instrumentalizar, de condicionar o seu olhar e a sua liberdade de visão por fatores exteriores à sua lucidez. E a obstinação, porque é necessário ser obstinado para conseguir chegar a um determinado objetivo. Era só esta mensagem que eu queria deixar, da obstinação. A obstinação em relação a tudo na vida, em relação a mudar Portugal, não é ficando sentados a ver o CSI, já agora, não é assim que vamos mudar Portugal, é mesmo ainda à luta.